Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui hoje então em comemoração aos 3 anos do novo Código de Processo Civil e com base nisso então resolvemos aí trazer alguns temas que foram passíveis de debate, que estão em plena evolução e que também trazem novidades nessa modificação do Código de 73 para o atual Código de Processo Civil. E com base nisso, hoje a gente vai tratar para vocês de uma mudança substancial que ocorreu com novas nomenclaturas, novas possibilidades, abolições de alguns tipos de processo. Trataremos então sobre as tutelas provisórias. E as tutelas provisórias traz aquela ideia de efetividade ao processo. Então, como todo mundo sabe, toda vez que a gente tem uma demanda, em regra, o ônus do tempo vai ser sempre do autor. E isso pode trazer alguns prejuízos, tendo em vista que atualmente e infelizmente ainda não temos uma grande celeridade processual, devido a inúmeros fatores que não convém discutirmos nesse momento. Mas surge então um instituto com uma roupagem diferente do que era conhecido, chamado de tutela provisória, que tem o objetivo então de amenizar esses problemas referentes ao tempo do processo. Então vejamos, temos um problema que necessita de uma resolução imediata, como por exemplo uma questão da necessidade de uma cirurgia referente a um plano de saúde que nega tal possibilidade. O que podemos fazer então para garantir que o direito exista? Surge para nós a figura da tutela provisória, mas isso tudo vem com uma nova roupagem. E atualmente então, hoje o Código de Processo Civil traz as tutelas fundamentadas para nós de duas maneiras, sendo as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. E isso então desdobra algumas situações, como por exemplo nas tutelas de urgência, onde elas foram divididas para nós em tutelas de urgência antecipada, que busca então a satisfação, ou seja, antecipar os efeitos da sentença. Já também as tutelas de urgência cautelares, que vão ter aí para nós uma questão de prevenção, uma questão de resguardo. E aqui traz uma novidade que foi muito boa, que acabou com o nosso antigo processo autônomo cautelar, onde se fazia necessária a existência de 2 processos para que tenhamos os objetivos. Com esta modificação, o código de maneira correta, de maneira assentada, buscando então um grande foco desta efetividade, da busca pelo direito de uma maneira adequada, inovou. E o que ele fez? Ele possibilitou agora o pedido de tutela de urgência de maneira cautelar dentro do mesmo processo. Exatamente assim, acabou aquele processo autônomo onde eu tinha a necessidade de uma nova petição inicial, de uma nova citação e assim por diante, trazendo então toda essa ideia para o nosso próprio processo, tornando aquela ideia do sincretismo processual, um processo único, com maior eficiência, com maior efetividade. Então isso é uma novidade muito interessante que surgiu aí para nós. No mais, há então uma diferença da figura da antecipação da tutela que existia anteriormente, trazendo então agora apenas a figura da tutela provisória de urgência de caráter antecipado, que busca essa satisfação. E aqui, uma coisa muito importante para vocês profissionais, para vocês acadêmicos, cuidado, não confundam a tutela provisória com a figura da liminar. É muito comum a gente escutar nos meios jurídicos e até na questão das mídias, dizendo saiu uma liminar como uma situação satisfatória. A gente tem que tomar esse cuidado, porque o código vem e deixa de maneira bem clara o que é uma liminar. Uma liminar nada mais é do que uma decisão, um pedido que vai ser feito antes da parte contrária ser citada. Então não confundam liminar com tutela. A tutela provisória antecipada pode ter o caráter satisfativo, antecipando os efeitos da sentença. A liminar é apenas o momento pela qual ela vai ser aí obtida. Então, pessoal, não façam essa confusão. Isso fica claro agora com o código. A
acabando com esta questão, então, que trazia uma polêmica, inclusive entre os doutrinadores. Então, hoje nós temos que liminar é apenas o momento, enquanto a tutela provisória de urgência antecipada, aí sim traz uma ideia satisfativa. E como vocês sabem também, há uma modificação no tocante aos requisitos dessa tutela. E quando a gente fala em requisito, a gente está falando do quê? De situações pela qual devem ser realizadas para que se tenha o seu objetivo. E hoje o Código modificou tal situação, trazendo para nós então dois requisitos: a probabilidade do direito ou o risco do dano, seja ele aí de uma maneira cautelar ou seja de uma maneira antecipada. E o que isso quer dizer? Para as tutelas antecipadas e cautelares, os requisitos são idênticos, que materializam a questão da fumaça do bom direito e do perigo da demora. E aqui é uma modificação com a verossimilhança da alegação que o Código anterior trazia, e trazia uma situação conflituosa, o que era essa verossimilhança, como se daria e assim por diante. Hoje encerra-se tal questão e ficamos só com probabilidade do direito e com a questão do perigo, do risco ao resultado útil do processo, do risco do dano e assim por diante. Então, há esta modificação. E isso tudo traz então aí um maior grau de certeza, um maior grau de credibilidade, para que a gente possa buscar o grande objetivo do atual código, dar uma maior efetividade. Quando a gente fala em efetividade, obrigatoriamente a gente tem que falar em tutela provisória, porque é o mecanismo para a gente conseguir uma decisão no decorrer do processo, porque como vocês sabem, a maioria dos processos são longos, são morosos e pode trazer um grande prejuízo aí para a parte autora, que via de regra sofre as consequências do tempo. Então a tutela surge com este objetivo. Uma outra situação que vem agora para nós também no Código de Processo Civil, materializada, que vem aí elencada nos seus artigos, é a questão da tutela de evidência. E como funciona essa tutela de evidência? O que é essa tutela de evidência? Essa tutela de evidência nada mais é do que a possibilidade que eu tenho de, no início, no meio do processo, no decorrer do processo, conseguir demonstrar um alto grau de probabilidade do meu direito. E o que significa isso? Eu tenho uma súmula vinculante, eu tenho uma situação de uma demanda de incidentes repetitivos que determinou aquele direito. E esta determinação, então, vem garantindo aquilo que eu estou pleiteando, sem a necessidade de produção de novas provas, ou seja, sem a necessidade de uma instrução probatória. E quando isso surge, seria justo eu, com este alto grau de probabilidade, ter que aguentar todo o andamento processual sofrendo consequências? Não. E o legislador então vem e materializa essa situação através das tutelas de evidência, trazendo então uma ideia para o nosso direito dos precedentes, causando então uma situação diferenciada, fortalecendo esses precedentes, trazendo uma maior segurança. Obviamente que a figura dos precedentes abre uma outra discussão que a gente vai tratar mais para frente, mas para o momento, esta figura das tutelas de evidência, então, trazem esta figura de poder garantir uma efetividade em vários casos, como existe, por exemplo, abuso do direito de defesa, como existem situações de tramitações processuais inadequadas praticadas pela parte contrária, aquele advogado que faz cargo dos autos, fica 6 meses com os autos, peticiona em momentos inadequados, pede coisas impossíveis. Muitas vezes isso pode estar sendo uma forma então de postergar esse processo, com toda certeza. E isso seria justo para a parte autora que está sofrendo essa consequência? Obviamente que não. Então, com base nisso, surgem possibilidades
de nós podermos então pleitear esta tutela de evidência. Isso vem agora para nós materializado no atual código, trazendo então esta visão de grande efetividade. E com base nisso, pessoal, é importante trazer então aqui uma dica para vocês. Cuidado, não confundam as tutelas provisórias com o julgamento antecipado do mérito. Por quê? No julgamento antecipado do mérito, nós vamos ter uma decisão exauriente, passível então de ser resguardado pelo manto sagrado da coisa julgada, diferentemente do que ocorre nas tutelas. Porque as tutelas trazem uma questão superficial, podendo então aí ser revogadas, modificadas, alteradas a qualquer tempo. Então não confundam as tutelas provisórias com o julgamento antecipado do mérito. As tutelas surgem para nós para dar efetividade. O julgamento é quando o juiz já se decidiu de maneira plena, de maneira exauriente. Então, com base nisso, nós estamos aqui trazendo esses temas para que vocês possam, então, celebrar esses 3 anos do nosso Código de Processo Civil e abordando aspectos positivos e aspectos polêmicos com esta nova visão. E as tutelas vêm em acordo com as normas constitucionais para que nós possamos buscar então esta efetividade, trazendo então uma questão de materialização e efetivação, travando os requisitos, determinando uma maior agilidade neste processo. Dessa forma, então, gostaria aí de agradecer a todos que estão nos assistindo e pedir para seguirem e curtirem o nosso canal no YouTube, Atuadores do Direito, para que a gente possa fortalecer esse programa e continuar o seu desenvolvimento. Além do mais, gostaríamos também de agradecer aí o curso de Direito na Faculdade FACIP, o nosso coordenador Rodolfo, e a instituição também por nos apoiar neste projeto que vem então aí com várias temáticas e que próximos episódios trará novas abordagens, novas sistemáticas. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, abraço!